E aí, tô de volta, né? Você achou que ia escapar de mim, Simples Nacional? Nada, tem um pedacinho de Simples Nacional que falta a gente trabalhar aqui com os anexos da Lei Complementar 123. Então, tô aqui, professora Letícia Vogt, firme e forte. Se você tá cansado, professora, não aguento mais sua voz. Azar é seu, vai ter que me aguentar. Então, você vai levantar da cadeira agora, é o último bloco, aguenta, ó, dá aquela espreguiçada assim, pronto, vamos lá pro nosso último bloco. E mais uma coisa, antes de eu continuar falando de anexo da Lei Complementar 123. Você já está me seguindo na rede social? Não? Então segue, por favor. @professora Letícia Vogt. Como que escreve Vogt? V-O-G-T. Facinho. O pessoal quer botar H? Não tem nada disso. Professora Letícia Vogt. Me segue lá no Instagram, que sempre tem bastante conteúdo para te ajudar também na prática tributária. E também no canal do YouTube. Tenho lá vários vídeos para quem quiser maratonar. Professora, eu estou assistindo a sala, exclui uma coisa, não exclui a outra, né? Você está aqui estudando, especializando, mas pode também automaticamente fazer o quê? Ter conteúdo também lá do canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, último bloco, dando prosseguimento, nós estamos falando o quê? Do anexo, né? Dos anexos da Lei Complementar. Eu falei o quê? Que são 5 anexos e que conforme a atividade da empresa a gente faz o enquadramento no anexo para saber qual é a tabela que eu vou utilizar para fazer a apuração do Simples Nacional. Conforme a faixa de tributação, conforme a faixa de faturamento dos últimos 12 meses da Receita Bruta, eu faço o enquadramento. No bloco anterior, nós analisamos o quê? A tabela 1 do anexo 1, onde a gente viu lá as faixas de tributação. Agora, vou colocar aqui para você na tela, a tabela do anexo 2, ou seja, que vai variar também de 180 mil até os mesmos 4 milhões e 800. Qual que é a diferença? Um percentual de alíquota. Olha a cacetada que fica na última linha. Varia de 4,50% até 30%. Vocês têm noção? 30%. Mas em compensação, olhem na última fileira, ali na última linha, qual é o valor de dedução? R$720 mil. Ou seja, se você for uma empresa que estiver, né, enquadrada pelo anexo 2, você vai ter que calcular os últimos 12 meses vezes esse percentual de alíquota. Pode voltar um pouquinho na tabela lá para mim, só para mostrar. Então, por exemplo, 180 mil, que é o valor total dos últimos 12 meses, vezes 4,50, valor a deduzir. Não temos nessa primeira faixa, ok? E eu vou dividir de novo pelos mesmos 180 mil, aquela fórmula que nós vimos antes. No que eu vou chegar? Na alíquota efetiva que eu vou aplicar sobre o valor, né, daquele mês. Porque nós tínhamos falado o quê? Que você, para poder fazer a apuração do Simples Nacional, ele é feito mensalmente. Eu apuro o mês, né, mês anterior, declaro e recolho até o dia 20 do mês subsequente. Então, nesse caso aqui, apliquei a fórmula, apurei a alíquota efetiva com base nessa tabela e vou aplicar essa alíquota efetiva que eu encontrei na hora de apurar os valores do mês passado. Vamos voltar um pouquinho na tabela de novo? Só vamos pegar uma outra situação aqui, ó. Vamos pegar lá na sexta faixa. Sexta faixa de 3 milhões e 600 a 4 milhões e 800. Então, o que vai acontecer? Supondo que tenha faturado nos últimos 12 meses 3 milhões e 600,01, eu vou fazer esse valor vezes a minha alíquota de 30%, menos a dedução de 720 mil, dividido, conforme a fórmula, pelo valor total dos últimos 12 meses, que é 3 milhões e 100,01. Vou chegar o quê? Na alíquota efetiva que vai incidir na apuração do meu mês de faturamento também, ok? Vamos para a próxima tabela, no anexo 3, vai variar aí de 6% a 33%, né? Chegando a essa faixa ali de dedução de 648 mil. Mesmo raciocínio, tá? O raciocínio aqui é exatamente o mesmo na hora que a gente for fazer a apuração e a aplicação da fórmula. Lembrando que esse anexo 3 é aquele que leva em consideração o fator R, né? O anexo 3 é o anexo 5, onde eu considero menos que 28% de comprometimento da folha e mais do que 28% de comprometimento da folha para saber se é anexo 3 ou se é o anexo 5. Vamos para o anexo 4, onde tenho alíquotas que vão variar de 4,50% até 33%, chegando na última faixa de tributação com uma dedução possível de 828 mil, uma boa dedução, para poder valer a pena também esse anexo 4. Inclusive nós advogados, quando constituímos sociedade de advogados,
e optamos pelo Simples Nacional, o nosso enquadramento é no anexo 4. O anexo 5, temos tributação que já começa em 15,50 e vai até 30,50, podendo ter aí uma dedução de R$540 mil. Lembrando, fator R vincula-se ao anexo 3 e ao anexo 5, levando em consideração o custo despendido com os 28% da folha de salário, para a gente saber se vai usar o anexo 3 ou o anexo 5. Bom, então até agora a gente conseguiu ver no módulo quem tem direito ao Simples Nacional, quem pode ser optante pelo Simples Nacional, o que é o regime do Simples Nacional, que é um regime unificado, quais são os tributos que estão englobados na hora de fazer a apuração do Simples Nacional, quais são os tributos que não entram no Simples Nacional, quando que eu posso optar se ela for uma empresa nova, quando que eu posso optar se eu for uma empresa que já vem em andamento, quais são os anexos, né? Quais são os tipos de atividade que eu tenho que identificar da empresa, o CNAE, o Código Nacional Econômico, para ver se é do anexo de 1 a 5. E, por fim, aqui vimos, então, a fórmula para fazer o valor da alíquota efetiva, para poder calcular o Simples Nacional. Agora tem o seguinte, se uma empresa está optante pelo Simples Nacional e vem trabalhando dessa forma, e pode acontecer dela ser excluída do Simples Nacional, ou seja, ela quer se manter, mas por alguma razão ela venha a ser excluída do Simples Nacional, sim, isso pode acontecer. E aí que está. Quando isso acontece, essa exclusão pelo Simples Nacional, o contribuinte tem que ter o quê? Né? Direito ao devido processo legal, a ampla defesa, contraditório, ou seja, não pode ser feita a exclusão do Simples Nacional sem a efetiva notificação a esse contribuinte. Então, caso ele seja excluído, e isso é muito comum de acontecer, agora, por conta das questões de débito, por exemplo, se a empresa tinha um prazo para regularizar até 31 de janeiro do ano, onde ele fez a opção pelo Simples Nacional, e ele tinha um prazo até essa data para regularizar os débitos pendentes, e não regularizou, e conseguiu fazer a opção e o sistema aceitou, automaticamente, posteriormente a isso, provavelmente vai vir a notificação de exclusão do Simples Nacional. Quando ele vem a notificação, não é porque ele queria. Então, ou seja, é aquela exclusão obrigatória. Outro fator, por exemplo, ele ultrapassou realmente os R$4.800.000. Isso demonstra o quê? Que ele realmente não pode se manter no Simples Nacional. Então, ele já deveria se auto-excluir e optar pelo próximo regime. Mas o próprio fisco vai notificá-lo que ele está sendo excluído por conta de ultrapassar o limite legal do valor dos últimos 12 meses de receita aí, acima dos R$4.800.000. Ou simplesmente ele resolve que ele não quer mais estar no Simples Nacional. Por quê? Porque nem sempre, como eu mencionei durante aqui todos esses blocos, o Simples Nacional é o mais benéfico. Tudo vai depender de cálculo. Provavelmente você vai ter que fazer com o contador da empresa, ou se você é o contador, uma projeção. Você pega o quê? Os últimos balancetes, que são os valores mensais que essa empresa faturou, ou o último balanço, e faz uma aplicação aí de cálculo pelo Simples Nacional, conforme o anexo, pelo presumido e pelo real. E esse comparativo é que vai definir se realmente, se efetivamente o Simples Nacional é o melhor. É matemático, não existe achismo aqui, tá? Existe sim o quê? A apuração de valores, para você ter certeza se a indicação que você está fazendo para o seu cliente realmente é a melhor através do Simples Nacional. Bom, automaticamente, se ele for excluído do Simples Nacional, não por opção, se ele for excluído por conta do fisco, por essas irregularidades que eu acabei de mencionar, ele vai ter que migrar para um outro regime de tributação. E qual que é o grande problema disso? Para cada tipo de regime de tributação, nós temos obrigações acessórias, como eu mencionei antes. O que são as obrigações acessórias? Aquelas obrigações de preenchimento de guia, declarações, que, como o Simples Nacional só tem uma única declaração, que é a PGDAS, que é a unificada, quando ele vai ser excluído e vai para um presumido, por exemplo, ele vai ter todas as obrigações acessórias do lucro presumido para serem preenchidas, e não são poucas. Tá? E não são poucas. Ele vai ter que cumprir, então, com as obrigações acessórias deste outro regime para o qual ele está sendo enviado. E outra coisa, quando, um grande problema, dessa exclusão, existe a possibilidade dele ser multado. Então, a gente pode colocar isso na tela, colocar aqui a multa
por não comunicação. Olha aqui, ó, artigo 99. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da microempresa da EPP do Simples Nacional, nos termos do artigo 81, sujeitará a multa correspondente a 10% do total dos tributos devidos em conformidade com o Simples Nacional, no que anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$200, insuscetível à redução, ok? Ou seja, né, a gente tem que estar realmente preparado, caso haja essa exclusão, para se reestruturar ou cumprir realmente com os regramentos. E outra coisa muito importante, não faça jeitinho brasileiro. O que eu já vi de advogado, de contador, inventando um objeto social para uma empresa, para que ela possa ser enquadrada no Simples Nacional, porque supostamente é mais barato, o que que gera isso? Se bate uma fiscalização, seja a fiscalização in loco, que a gente chama, ou seja, o fiscal bateu na empresa para verificar, ou ela recebeu uma notificação eletrônica através do ECAC, que é o ambiente virtual digital da Receita Federal, o que que o fiscal pode verificar? Lá no meu contrato social está que eu tenho uma empresa de reprografia, Xerox. Na prática, não tem nada de reprografia, a empresa faz outra atividade. Mas então por que não colocou a atividade que ela realmente fazia? Porque a atividade que aquela empresa fazia, ela era impeditiva para o Simples Nacional. E o bonito espertalhão, se achando espertalhão, o advogado e contador, ou o dono da empresa, fala assim, não, bota a reprografia, porque o contrato social vai estar assim e a gente vai conseguir optar pelo Simples Nacional. Realmente, o papel aceita tudo. Quem não aceita tudo é a Receita Federal. E daí, batendo a fiscalização, identifica em loco, dentro da empresa, que aquilo ali nada mais é do que uma fraude, e que o enquadramento por todo o período dessa empresa, que foi feito pelo Simples Nacional, que era para ser mais barato, foi fraudulento, ele vai ser excluído do Simples Nacional, vai ser reenquadrado, no mínimo no lucro presumido, e vai sofrer um auto de infração, uma lavratura de tributos cobrados nos últimos 5 anos pela diferença pelo regime que deveria ter sido realmente feito, uma vez que era fraude, né? Ele não era real empresa optante pelo Simples Nacional. Então, muito cuidado com isso. Esse jeitinho brasileiro, isso não é planejamento tributário, isso é fraude. Tá? E um advogado, um contador que se preze, que tenha conhecimento, jamais pode fazer uma sugestão como essa. Ah, mas o empresário quer que faça assim. Então faz ele assinar um termo e diga, a responsabilidade, se der problema com a Receita Federal, é toda sua. Tá bom? Então, gente, fica aqui, né? Esse conteúdo simples, revise a matéria, pegue material, releia a lei complementar, dê uma olhadinha em todas as resoluções do Conselho Gestor do Simples Nacional. E fico por aqui então, agradeço a atenção de vocês e desejo uma boa sorte.